o que aconteceu, a mudança, a reviravolta que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a liberação das imagens por trás do 6 de janeiro. Eu acho que o Fernão está acompanhando essa história, eu falei um pouco a respeito disso nas minhas redes sociais, mas acho que o Gerson está acompanhando bastante essa história. Queria que você começasse falando um pouco disso, Gerson. Não tem como a gente estabelecer algum tipo de paralelismo com a nossa CPMI, porque uma das primeiras providências que foram tomadas foi justamente transformar as imagens dos circuitos internos, tanto do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional e até do Supremo Tribunal Federal, em imagens vedadas, né, que não poderiam ser divulgadas para a imprensa. Você está dizendo que não tem como não fazer um paralelismo, né? Não tem como não deixar, como não fazer o paralelismo, né? Porque foi exatamente o que a comissão do 6 de janeiro fez. Desse ato também não tem como, tá certo? É óbvio, né? É óbvio, exato. O cara que está acusando o país de ter sofrido um golpe de Estado proíbe a divulgação das provas desse golpe de Estado? Cara, mas foi exatamente o que aconteceu aqui, Fernão. Por incrível que pareça, a Nancy Pelosi, que era a speaker, né, a presidente da Câmara dos Deputados aqui, ela tinha a responsabilidade, inclusive, de ter feito uma segurança mais robusta naquele dia. E ela foi acusada de não ter providenciado, inclusive foi oferecida para ela uma segurança mais robusta que ela não aceitou. Agora, ela e a prefeita prefeita de Washington, né? Prefeita do Distrito Federal. Prefeita do Distrito de Colômbia, que manda um ofício pedindo para que a Guarda Nacional não seja usada. É quase que o ofício que dizem que há do Flávio Dino, dizem que há um ofício do Flávio Dino pedindo exatamente a mesma coisa, que seja reduzida a segurança no dia. Exato. Mas as imagens, Fernão, o que chama mais atenção é que quando o Partido Republicano ele toma a maioria da Câmara, né, da House, a primeira coisa que muda é que todo aquele trabalho que foi feito para manter uma narrativa de que houve uma insurreição, inclusive comparada ao 11 de setembro, comparada até à Guerra da Secessão, ou seja, era um negócio assim que a gente percebia que era forçoso, mas o mainstream jornalístico aqui nos Estados Unidos, todos falaram desse episódio e continuaram mantendo esse episódio. Inclusive, foi feita uma tentativa de um impeachment depois que o Trump tinha deixado a presidência. Foi o terceiro processo de impeachment que ele sofreu por causa daquele ato de insurreição, aquele ato que foi um atentado contra a democracia. Não sei se você já ouviu falar esse termo aí no Brasil, Fernão. Então, o atentado contra a democracia, né, contra os poderes da República, etc. Agora, no Brasil é tão caricata essa situação, porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, havia uma sessão solene sendo conduzida, inclusive, pelo próprio vice-presidente da República e que estava em andamento. Os parlamentares tiveram que ser retirados pelos túneis de segurança. Agora, no Brasil, nós estávamos com o STF de recesso, o Congresso de recesso e o Lula estava lá no interior de São Paulo passeando. Quer dizer, não tinha ninguém em Brasília. Como é que se faz essa narrativa do golpe de Estado desarmado com todo mundo em recesso? É a coisa mais ridícula. Mas aqui nos Estados Unidos, essas imagens, Fernão, por exemplo, vão poder mostrar quem assassinou a única pessoa que morreu realmente naquele dia. Porque há uma narrativa que houve 5 mortos, não houve 5 mortos. Naquele dia, há uma narrativa que diz que houve uma guarda do Capitólio que morreu e que foi enterrado no dia seguinte. Esse guarda morreu, a família... Brian Sicknick. Quê? Brian Sicknick. Pois é, mas esse guarda, a família falou que ele teve um ataque cardíaco no dia seguinte e pediu para não ser feito essa associação, porque tinham dito que ele tinha tomado um extintor de incêndio na cabeça. Mentira! Então, o New York Times chegou a retratar a história. Pois é. E a gente viu nas imagens do Capitólio o Brian Sicknick andando, normalmente até depois que as pessoas já tinham saído. Exato. Mas a imprensa brasileira, inclusive na nossa Jovem Pan, eu corrigi no ar a Amanda Klein, o Guga Noblar, o energúmeno, as pessoas continuam repetindo essa história, mesmo ela tendo sido retratada. Mas a única pessoa que morreu tomou um tiro na cara.
E tomou um tiro de um guarda do Capitólio, e as imagens que poderiam comprovar quem deu o tiro, em que circunstâncias, se ela estava com alguma atitude violenta. Pelo contrário, o que se sabe da época é que ela estava ao lado de um outro guarda, numa posição normal, e ela não estava ameaçando ninguém. Talvez tenha sido um disparo acidental, mas a gente agora vai ter a possibilidade. E o mais emblemático de todos é aquele xamã, né, com aquela roupa, com aqueles chifres, né, que agora as imagens mostram que ele foi conduzido pela guarda do Capitólio para as instalações. Ele fez quase uma tour ali, ele foi escoltado, né, pelo pessoal, e ele Vocês deviam agradecer diariamente, como conservadores, gente que se propõe a criar uma alternativa de poder a esse que está estabelecido no mundo, que esse pessoal seja assim, né? E que minta com essa disfarçatez, com esse grau de disfarçatez, porque é isso que explica a existência do Trump e do Bolsonaro, e não as propostas deles. Entendeu? É muito mais... Resta saber se eles vão ganhar a guerra, Fernão. A dificuldade é que se eles... Esse tipo de coisa, o cara mentindo na tua cara, te chamando de idiota, né, diante da prova do contrário, né, é isso que explica as votações maciças que esses caras têm, apesar de todos os defeitos que eles têm como proponentes de uma nova ordem realmente diferente. Eles estão apenas se posicionando contra essa nojeira que metade da humanidade sabe que é nojeira e a outra metade também sabe. Só que usa isso porque só que não se importa. Mais perto do poder, acha que vai chegar mais perto do poder com isso, mas sabe que é uma mentira ridícula. Tá certo? Então, temos que agradecer que eles continuem assim. Eu não sei se as pessoas acordam, Fernão. O problema é que essas autoridades, a confiança neles, ela vai erodindo aos poucos, ela é um processo. E como eles têm o monopólio da imprensa, se você hoje perguntar para uma parcela considerável dos americanos que não estão prestando muita atenção, eles acham sim que houve uma tentativa de invasão do Capitólio para insurreição, e etc, etc. A mesma forma que se você perguntar para uma parcela importante dos brasileiros, eles também vão dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, insurreição. Ora, no Morning Show, meu antigo programa, o Eunuco Invertebrado estava comparando as pessoas a terroristas do 11 de setembro, da Al-Qaeda, tias do Zap. Aí vem o Lula com a sua autoridade máxima, né, e diz que estão proibidas as imagens. Exato. Ele começa a comprar todo mundo para não fazer CPI. É o único jeito de esconder. Ele próprio se suicida. Mas ele consegue, né? Está se suicidando. Está se suicidando. É ela que explica porque que esses caras que não têm nenhuma mensagem propositiva, como eu bato aqui toda hora na tecla, né, porque não precisam. Essa gente faz make my day. Sabe? Essa gente make o day deles todo dia. Todo dia. Porque é tão óbvia a mentira disso tudo que isso é que sustenta esses caras. Sem precisar ter uma mensagem mais elaborada que vá aos problemas reais. Né? Basta isso. Sem dúvida nenhuma, o crescimento disso que se chama de nacional-populismo, ou no conservadorismo ou populismo, ou qualquer coisa do tipo, tem justamente a ver com isso que você está falando mesmo, Fernão. Os caras, eles mentem tanto, eles vão sendo tão caras de pau, que aos poucos as pessoas vão acordando e vão procurando alguém que seja simplesmente a vingança e a retaliação contra essas pessoas.